Hoje nós temos uma pessoa especial que irá passar a mensagem aqui para vocês, irá conversar um pouco da Bíblia, que é o nosso amigo Joás. Gostaria de convidá-lo. Joás, que é amigo nosso aqui, da nossa comunidade. Joás, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Novo Tempo, esse lugar que é nosso, né? Todos nós. E sinta-se à vontade, esteja em casa. Bom dia a todos. Eu fiquei muito feliz de ver algumas pessoas aqui, foram listados algumas visitas, amigos meus lá do Acre, que estão visitando o filho. Eu morei no Acre uma temporada e queria cumprimentar, pedir licença a quem está aqui presente para cumprimentar algumas pessoas que estão assistindo pela internet. Lá no Acre eu tenho alguns amigos que estão assistindo, disseram que vão assistir, muito prazer. Eu tenho meus primos no Rio de Janeiro, Tony, e lá na Suíça, uma prima que está assistindo, e a todos os meus amigos. Sim, lá em Nerópolis, Simone Barros, uma amiga que eu conheci pelo Orkut, ela era moderadora junto comigo na comunidade dos Adventistas do Sétimo Dia. Até hoje a gente só se conhece virtualmente, mas é a primeira vez que eu estou cumprimentando ao vivo. E está assistindo, passou a manhã inteira na igreja, está na frente do computador agora nos assistindo. Muito prazer. E a todos que estão aqui, muito bem-vindos. Meu nome já foi apresentado, Joás Mota, e o tema de hoje é vaso de alabastro. Pode passar, por favor? Vaso de alabastro. E eu quero falar com vocês sobre a maior de todas as bênçãos. Eu quero dizer para vocês, de todas as bênçãos que existem, de todas as bênçãos que já foram relatadas na Bíblia, de todas as bênçãos, qual é a maior? Vamos ver o livro de Lucas, no capítulo 7. Se alguém quiser acompanhar, abrir, mas nós vamos colocar aqui o livro de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 38. Nós lemos aqui: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Primeiro, deixa eu explicar por que ele reclinou-se à mesa e não sentou-se à mesa. Porque ele estava em Israel no século I e não em João Pessoa no século XXI. Ele não tinha uma mesa com a cadeira ao lado, ele tinha uma mesa baixinha com almofadas. E as pessoas se reclinavam à mesa e os pés ficavam para trás. Muita gente tenta visualizar essa cena que é muito conhecida e não consegue porque parte do nosso referencial, né? Do nosso referencial moderno. Mas, continuando, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher da cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e colocou-se atrás de Jesus a seus pés. Frasco de alabastro. Alabastro, para quem não sabe, é um mineral, uma pedra, né? Existem dois tipos de rocha que são chamadas de alabastro, mas naquela região era uma pedra um pouco mais dura do que o alabastro da Grécia, né? Era uma pedra um pouquinho mais dura, trabalhada, moldada, facilmente moldável, né? Que tinha uma aparência que hoje nós conhecemos no vidro leitoso. Sabe aqueles lustres que tem um vidro branco, leitoso? Aquilo ali imita o alabastro, certo? É um vaso precioso. E essa mulher trouxe um vaso precioso com perfume e colocou-se atrás de Jesus aos seus pés. E na sequência nós vamos ler: chorando, e essa palavra é muito importante aqui, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou-os com seus cabelos, beijou-lhe os pés e os ungiu com perfume. Essa história não é contada somente por Lucas. E aqui eu vou pedir licença e eu vou fazer até um pedido de desculpa. Eu vou falar de uma das personagens mais polêmicas do Novo Testamento. Existem teólogos que vão discordar da história que eu vou contar. Quem é essa personagem? Existem teólogos que acreditam que trata-se de duas histórias diferentes. A história relatada por Lucas e a história relatada, por exemplo, por Mateus. São duas histórias diferentes, em momentos diferentes, muito parecidas. Eu acredito que é a mesma história. Mas Lucas teve uma visão
muito diferente da visão que os outros tiveram. Os outros evangelistas, quando falam dessa história, eles se preocupam muito com a reação, por exemplo, de Judas e de outras pessoas que disseram: um vaso tão caro, um perfume tão caro, seria melhor que ela vendesse. Mas Lucas está preocupado com a história pessoal dessa mulher. Ele destaca o soro, ele destaca que ela começou a molhar-lhe os pés, ele nem fala que ela ungiu os cabelos dele antes. Então, vamos combinar uma coisa. Se você não concorda comigo teologicamente, entenda como uma ilustração, tá bom? Me abra essa licença poética. Se você concorda comigo, acompanhe a história que eu vou contar. Mas antes, eu queria que passasse o próximo slide aqui para a gente perceber alguns elementos que nós temos nesse pedaço, Lucas 7, 36 a 38. Primeiro, nós temos um banquete e um perfume, duas coisas que são oferecidas a Deus. O banquete, passa o próximo, o banquete é oferecido por um fariseu, o perfume é oferecido por uma pecadora. São duas personagens muito diferentes. Dois presentes oferecidos a Cristo por duas personagens muito diferentes. O fariseu está à frente de Cristo, sentado à mesa com ele, olhando nos olhos e conversando. E a pecadora coloca-se atrás. Mas existem dois elementos comuns aos dois. Eles têm um passado com Cristo e eles têm um passado em comum. O próximo elemento, passado em comum. Vamos continuar lendo. Ao ver isso, o homem que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Quando você diz algo a si mesmo, você fala, abre a boca, você pensa. Mas Jesus ouviu o pensamento dele, Jesus sabia o que ele estava pensando. E Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Simão respondeu: dize, mestre. E Jesus conta a história. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Então Jesus faz uma pergunta: quem o amará mais? Simão respondeu o que nós responderíamos: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus respondeu: você julgou bem. Vamos parar por aqui? Recapitulando: banquete e perfume, 2 presentes oferecidos a Deus. Fariseu e pecadora, 2 pessoas muito diferentes. Ela à frente de Cristo, ele atrás de Cristo. Nós temos um religioso que se coloca à frente de Cristo, que abre o peito, que chega e conversa. E nós temos uma mulher pecadora que se humilha, que não se sente capaz, apta, digna de se aproximar de Cristo. Então, essas 2 pessoas, eu estou dizendo aqui que elas têm um passado com Cristo. Cada uma das 2 tem um passado com Cristo e elas têm um passado em comum. Então, vamos contar a história, e aí entra naquele assunto que eu falei, que alguns teólogos discordam dessa história, da maneira como ela é contada. Então, é uma personagem polêmica. Eu peço licença para vocês para contar a história que eu acredito, através de estudo em alguns outros escritos, não só bíblicos, como alguns escritos deuterocanônicos, alguns escritos de uma escritora adventista, muito respeitada por nós adventistas. Então, somando tudo isso, eu vou contar essa história para vocês, certo? O nome dessa mulher, Maria Madalena, ela era uma cristã, aliás, uma israelita, uma judia, e ela é conhecida como Madalena porque ela vem de Magdala, mas ela não era de Magdala, uma cidade chamada Magdala. Mas ela se tornou conhecida por ser de Magdala. O que foi? Quem é Maria Madalena? Quem é essa mulher? Primeiro, ela era uma garota lindíssima. As mulheres judias são muito bonitas, né? Quem é daqui de João Pessoa sabe o que é mulher bonita, que eu, olhando aqui, vejo alguns rostos muito bonitos. As mulheres judias se destacam pela beleza.
Quando uma mulher, entre um povo de mulheres bonitas, chama a atenção, se destaca, essa mulher é lindíssima. Essa moça, um adolescente ainda, chamou a atenção de seu tio, chamado Simão. Vocês já ouviram esse nome, né, Simão? Ela chamou a atenção de seu tio, chamado Simão. E, usando uma linguagem popular, vou usar uma linguagem paraibana, Simão buliu em Maria, desgraçou a sobrinha, e Simão era um homem muito importante na cidade. Para que não houvesse escândalo, ele não poderia casar com ela, porque já era casado, era tio, e enfim. Para que não houvesse escândalo, o melhor caminho que tem é: vai para longe, para um lugar que ninguém te conhece, que ninguém vai te julgar, que ninguém vai te condenar, e eu financio tudo. E Maria foi parar numa cidade chamada Magdala. Agora, o que faz uma moça para viver em uma cidade, numa época em que não existia mulheres, né, profissão para mulheres? A única profissão para mulheres é aquela que a gente conhece tradicionalmente como a profissão mais antiga do mundo. Resta a uma moça bonita numa cidade comercial, numa cidade efervescente, numa Paris da vida, né? Magdala era uma cidade muito importante comercialmente. Maria, então, torna-se prostituta. E lá em Magdala, que não era longe de onde Jesus trabalhava, de onde Jesus ministrava, ela ouviu falar muito desse Jesus. E em algum momento, Maria, já conhecida em Magdala, bem financeiramente, uma garota de programa, a gente usaria o termo hoje em dia, prostituta é um meio de rua, a garota de programa é aquela que os homens ricos procuram, ela fica no canto dela. Ela tinha dinheiro, em resumo. Ela estava bem financeiramente, mas ela não estava bem consigo mesma. Ela nasceu judia, ela conhecia a lei, ela conhecia Deus. E ela ouviu falar desse profeta agora, que não acusava, que não chamava de pecadores, que acolhia, que atraía. E ela, curiosa, foi ouvir Jesus pregar. No meio da multidão, sem chamar a atenção para si, ela ouviu Jesus. E o seu coração se comoveu. E ela chorou, e ela se arrependeu. E na primeira oportunidade ela chegou aos pés de Cristo. Essa aqui não é a primeira ocasião em que ela chega aos pés de Cristo. Na primeira oportunidade que ela teve, ela chegou aos pés de Cristo e ela chorou. E ela demonstrou arrependimento. E sabe o que é que Cristo fez? Cristo perdoou. Cristo perdoou. Perdoados estão os teus pecados. Vai, não peca mais. E ela saiu dali em paz consigo mesma. A riqueza que ela tinha não lhe completava, mas aquelas palavras a completaram. E então Maria volta para a sua casa. Mas quando ela volta para a sua casa, onde ela está? Em Magdala. E o que é que acontece em Magdala? Os homens batem a sua porta. E ela, não. Até que ela acaba cedendo, ela acaba tornando, e ela acaba voltando à sua vida de pecado. E ela acaba se sentindo vazia de novo, e ela procura Cristo de novo. E vocês sabem quantas vezes isso acontece? Segundo a Bíblia, 7 vezes. Ela vai a Cristo, ela se arrepende. Jesus não diz, mas você aqui de novo, como nós diríamos. Mais uma vez, Maria, por favor. Ele diz, teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. E cada vez que Maria se aproximou dele, todas as vezes ele disse isso, até que teve um momento que ela pensou para si mesma e disse, para Magdala eu não volto. Vou ficar em Betânia, na casa da minha família. Minha família que conhece a Cristo, que tem intimidade com Cristo, que aprendeu a perdoar, vai me perdoar, vai me receber. E a sua família recebeu. Mas Simão,
ao ver aquela ameaça, sentiu-se com medo. Acontece que Simão também tinha um passado com Cristo. Em Mateus, quando relata-se essa história, Mateus 26, está escrito lá, um leproso chamado Simão havia sido leproso e foi curado por Cristo. E quando Cristo curou Simão, e quando a gente lê na Bíblia as curas de Cristo, os milagres de Cristo, a primeira coisa que ele diz: perdoados estão os teus pecados. Simão recebeu o perdão dos pecados e recebeu a cura. Mas Simão olhou para que bênção. Ele enxergou a cura. Ele não enxergou o perdão do pecado. Ele era fariseu. O que é um fariseu? Fariseu é alguém autossuficiente. Maria era uma pecadora. O que é um pecador? É alguém indigno. A Bíblia tem alguns relatos de milagres. Existe um relato que chama muito minha atenção, quando, lá no Velho Testamento, quando um profeta chamado Isaías procura o rei Ezequias e diz: arruma as tuas coisas, eu tenho um recado de Deus para você, arruma as tuas coisas porque você vai morrer. Se você recebesse um recado desse de um profeta, o que é que você ia fazer? Eu faria o que Ezequias fez. Virou para o lado e chorou e orou a Deus: meu Deus, por favor, não faça isso comigo. E orou e clamou. E Isaías estava no palácio ainda, lá na porta, quando ele recebeu o recado de Deus. Volta lá e diz a Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. Você está com uma doença e essa doença vai te matar. Arruma a tua casa porque você vai morrer. Aí agora chega o mesmo profeta e diz: olha, Deus mandou um recado para você. Deus vai te curar. E é uma coisa tão magnífica que ele diz assim: eu vou fazer um sinal para você. A sombra pode se adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. O que é que você prefere? Aí, a sombra se adiantar é normal, o sol anda. Eu quero ver a sombra voltar. E Isaías orou e Deus fez a sombra voltar 10 graus. Tá? Imagina, vocês têm noção do que é a velocidade da Terra? A Terra não somente parou, ela voltou. Imagina se fosse um carro que desse uma freada dessa, engatasse a ré, puxasse, depois engatasse a primeira e fosse de novo. Deus fez isso com a Terra. Foi algo magnífico, foi algo sem... Acontece que esse milagre fez com que, nesses 15 anos extra que Ezequias fez, vamos resumir assim, ele fez besteira. Ele fez besteira. Ele acabou recebendo Babilônia, mostrou todos os tesouros, mostrou tudo que tinha. Isaías: o que é que você fez? Eu mostrei tudo que tinha. Os babilônios vão crescer os olhos para a riqueza da gente e vão invadir. Tá? E virá o tempo, depois dos teus reinos, que Israel será invadida pelos babilônios e eles vão levar tudo, até os filhos dos reis, até os príncipes serão levados. Sabe o que é que o Ezequias pensou? Ele pensou: ainda bem. Ele diz isso, está na Bíblia. Ele diz: que coisa boa, não vai ser nos meus dias. Não vai ser nos meus dias. Quer dizer, ele recebeu um milagre magnífico, mas esse milagre não foi um milagre tão importante, não foi o maior dos milagres na vida dele. O maior dos milagres que Deus tem reservado para mim e para você é o perdão. Por que aquela mulher se ajoelhou aos pés dele e começou a chorar? Porque diante dele, ou melhor, diante dela, estava aquele que a perdoou, aquele que nunca olhou para ela como uma prostituta, como uma pecadora. Ele olhou para ela como uma amiga. Ele olhou para ela como uma cristã. Nós somos muito fortes para julgar. Nós somos muito capazes de apontar, de acusar. Nós olhamos muito o mundo e nos olhamos muito pouco. Nós estamos vivendo hoje a era da selfie, né? A gente se fotografa muito. Mas antes de se fotografar, você ajeita o cabelo, você ajeita a maquiagem, você dá um tapa no visual para poder se fotografar. Você não quer aparecer para o mundo como pecador.
Mas você olha as fotos e diz, olha que criatura ridícula, como é que ela mostra uma foto dessa no Facebook? Olha como é que essa pessoa vai... A gente tem esse olhar para as pessoas. Aí quando você conhece alguém que olha para você, do jeito que você está, e te abraça, olha para você, do jeito que você está, e te recebe, nunca aquela mulher foi tratada como pecadora. E ela chega aos pés de Cristo e unge a Cristo. E Jesus disse, Simão, eu vou te dizer uma coisa. Você acredita, porque não é verdade, mas ele acreditava. Você acredita que você deve a Deus 50 denários somente. Essa moça aqui, ela devia 500 denários. Você sabe o que são 500 denários? Um denário é um salário de um dia de trabalho. Um bom salário, né? Um salário de autoridade, não era um salário de pedreiro, não. Não pega um salário mínimo para fazer essa conta e divide por 30, não. Pega um salário bacana. Salário, vamos botar um salário médio hoje, 3 mil reais. Um denário seria 100 reais. 500 denários, 5 mil. Você tem que trabalhar. Aliás, seria, vamos lá, um salário de um mês, 3 mil, um denário, 500. 50 denários seria... 500 denários seria 50 mil reais. Você tem que trabalhar quanto tempo para pagar 50 mil reais? Você deve 50 mil reais. Aí você chega para a pessoa e diz, eu não tenho como te pagar. Aí a pessoa olha para você e diz, está tudo bem. Meu amigo, se a Caixa chegasse para mim e dissesse, está tudo bem, esquece que você deve para mim, eu ia dar um beijo no gerente da Caixa. Se alguém chegasse assim, ó, você me deve 50 mil, mas deixa para lá, presente. Você me deve 50 reais, mas deixa para lá. Ah, tá, 50 reais está tranquilo. Você me deve... Eu devo tão pouco. Não, eu tive muito perdoado. Falar com você. Você tem noção do quanto você é pecador? Do quanto você deve a Deus? Eu queria falar com vocês que estão aqui. Primeiro, eu quero ver as mãos. Quem aqui, hoje, nesse instante, não tem nada para olhar para Deus e dizer, Senhor, me perdoa por isso? Está 100% em paz com Deus, totalmente quite, não tem dívida nenhuma. Quero ver as mãos. A câmera está fechada aqui, vocês não vêem, mas ninguém levantou a mão, não. Eu levantei a minha só para perguntar. Eu também não estou nessa situação. Jesus disse no Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele falou no Sermão do Monte, subindo no monte, falou, começou a pregar e disse, bem-aventurados os pobres de espírito. A expressão pobres de espírito aí quer dizer aqueles que têm noção que a sua vida espiritual é uma miséria. Bem-aventurado quando você tem conhecimento de que a sua vida espiritual não vale nada. Ah, eu estou aqui muito bonitinho, de paletó, gravata, pregando, eu estou bem com Cristo, estou nada. Quando eu penso que eu estou bem com Cristo, eu sou Simão. E eu estou olhando para as pessoas e achando superior e dizendo, o que Deus fez na minha vida? Milagres. Hoje, vocês vão ver na internet, vocês vão ver sermões na televisão e até dentro de igrejas dizendo, Deus vai lhe dar um milagre, Deus vai operar a vitória na sua vida, mas o que Deus tem para oferecer para você não é isso. Tem uma passagem que também eu acho muito marcante que fala sobre a oração, que diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, aí ele diz lá, eu ouvirei. E a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Sararei a sua terra? Ouvirei, perdoarei os seus pecados. É a primeira preocupação de Deus. Pode ler, está em Números isso. Ouvirei, perdoarei os seus pecados, porque essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Pode ser que não dê tempo sarar a terra. Pode ser que não dê tempo mandar a chuva antes do grão crescer, você morra de fome. Eu não sei. Eu só sei que o que faz separação entre você e Deus é o pecado. O que me separa de Deus é o pecado. A minha crise financeira, a seca,
os problemas familiares, as drogas, o álcool, o fumo, o que você... Isso não é o que afasta você de Deus. Isso não é a prioridade de Deus na sua vida. Você quer comprar um carro maravilhoso? Você quer ter bens, quer ter riqueza? Não tem problema nenhum nisso. A pessoa que a Bíblia diz que Deus confrontou Satanás e disse, não existe um homem igual a ele, reto, que anda segundo as minhas palavras, a mesma Bíblia diz, era o homem mais rico do Oriente. A riqueza não é problema. A riqueza não te afasta de Deus. Você quer bênçãos materiais? Não tem problema você querer isso. Mas o que Deus está oferecendo para você é perdão dos pecados. O que traz essa desgraça para o mundo hoje, que a gente liga o noticiário e não aguenta assistir até o final, é o pecado. Simão era grato a Deus e ofereceu um banquete a Deus. Por quê? Porque ele olhava para o passado dele e ele dizia, eu tive lepra e Deus me curou. E isso é algo magnífico. Mas isso não é nada perto do que sentia a pecadora. Ela sentia, eu não era ninguém e Deus olhou nos meus olhos e me amou. Sendo eu ainda pecador. O vaso de alabastro é você. O vaso de alabastro sou eu. É um vaso bonito, não é um bonito vaso de alabastro, é uma pedra valiosa. Os vasos normais eram de barro, de argila, de qualquer coisa, menos de alabastro. Alabastro era uma coisa dedicada a coisas especiais. Perfume era algo caríssimo. Perfume é algo caríssimo. Não é o objetivo, aquilo não é uma parábola, é uma história, mas eu acho bem interessante quando a gente olha o fariseu oferecendo banquete e a pecadora oferecendo perfume. E quando a gente olha pela Bíblia, várias vezes a gente vê perfume, aroma agradável a Deus como símbolo de uma entrega espiritual. Eu não sei se ela tinha isso em mente. Na verdade, a gente olhando as outras passagens, a gente vai ver que ela tinha em mente a unção mesmo. Né? Tem um momento de você analisar isso aí por outra ótica, essa história por outra ótica. Mas Lucas se impressionou com a história pessoal daquela mulher. Aquela mulher sou eu e é você. O vaso de alabastro sou eu, mas o vaso não é nada. Tanto que ela quebrou o vaso. O importante é o que está dentro, é o perfume. O que você oferece a Deus hoje? Você se derrama aos pés de Cristo, como ela derramou o perfume? Ou você se senta, olho no olho com Cristo, nós somos iguais, né? Você é meu chapa, é truta. É meu truta, Cristo, amigão, tem intimidade com Jesus. Diga aí, mestre, vamos, senta aqui, vamos comer comigo. Ou você, quando olha para dentro de si e olha para Cristo, você se sente indigno, fica por trás, aos pés de Cristo. Qual é a atitude que você está tendo hoje com Cristo? Milagres, eu sei que aconteceram na sua vida. Perdão dos pecados, Deus já ofereceu lá na cruz. Vamos ler o final desse capítulo 7? Pode passar para mim? Os versos 47 e 50. Eu vou dar um pulo. Portanto, eu lhes digo, os muito pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Esse pois aqui, aqui a palavra é pois. Tá? Mas eu gosto de ler o contrário. Por que ela amou muito? Ela amou muito porque os pecados foram perdoados. Aí, nós nunca estamos à frente de Cristo. Nós nunca estamos à frente de Deus. Ele perdoa antes, você aceita depois. Ele perdoa antes, você ama depois. Eu não tenho que amar para ser perdoado. Eu tenho que amar porque fui perdoado. Eu não gosto da palavra pois aí, mas ele disse para ela, ele disse em público, os muitos pecados dela foram perdoados. Os muitos pecados dela incluíam o quê?
incluíam Simão, e ele sabia disso, Jesus sabia disso. Ó. Quem estava ali não sabia. Mas Deus sabe. Os muitos pecados dela foram perdoados. E ele agora olha para ela e diz: a sua fé a salvou. Vá em paz. Você só vai encontrar paz se você encontrar o perdão. Você só vai encontrar o perdão se você se sentir pecador. Pare de olhar para você como um cristão fervoroso, pregador, cantor, missionário. Eu não sou ninguém, você não é ninguém. Eu sou pecador indigno. Você é pecador indigno. Não existe ninguém, nunca existiu na história da humanidade, além de Cristo, que fosse digno de olhar Jesus nos olhos e jantar e almoçar com Ele. Nós somos dignos de estar aos pés dele. Mas mesmo estando aos pés dele, ele diz: eu montei um banquete e você é o meu convidado. Tua fé te salvou. Vá em paz. Silêncio, eu me achego a ti, e sem forças atraída vou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha no o sentido de viver encontro aqui, quando aos teus pés derramo o coração. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao seu dispor. Sei quem sou e sei quem tu és. Por isso estou aqui, prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Mesmo em prantos, eu consigo escutar a voz de um outro homem a me condenar. Se soubesse quem está a te tocar, não a deixaria os teus pés lavar. Mas de Cristo é a resposta, sem desprezo no olhar. Perdoada, filha, está o teu pecar. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao seu dispor. Sei quem sou
sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Cada gota do meu ser te dou, o perfume de minha alma inteiramente ao teu dispor. Sei que eu sou e sei quem tu és, por isso estou aqui prostrada aos teus pés, pra viver a tua essência, pra sentir tua paz em mim. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti, Senhor. Esvazio este frasco pra enchê-lo mais de ti. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui reunidos, Senhor, não porque nos julguemos merecedores, não porque nos achemos cristãos valorosos, mas porque nos achamos indignos e estamos precisando do Teu perdão. Senhor, aceita o nosso coração, aceita a nossa alma como um perfume, um unguento derramado aos Teus pés, Senhor, porque é aos Teus pés que nós estamos implorando. Oferece-nos o Teu perdão em Cristo, oferece-nos, Senhor, a oportunidade de estarmos à mesma sala contigo, oferece-nos, Senhor, a cruz. Nós vamos agora aos nossos lares e alguns que estão em casa, Senhor, vão voltar aos seus afazeres, desligar os computadores. Nós pedimos, Senhor Deus, permanece conosco, deixa que o Teu Espírito em nosso coração trabalhe para que nós nos percebamos a cada minuto deste sábado, a cada minuto da semana, a cada minuto de nossas vidas, o quanto nós dependemos de Ti. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos e também agradecemos. Amém, Senhor Deus.